Opa, Ana, bom dia, tudo bem? Por aqui já. Qualquer coisa que precisar que eu possa ajudar, fala. Ok. Está tudo sob controle, não se preocupe. Olá, Romo. Bom Bom dia, dia. seja Olá, bem-vindo. Tudo bom? tudo bem? Bom dia, Olá, Vitor. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. bom dia, Renato. Tá, tudo bom? Estou atuando como debatedor suplente, enquanto a Ah, outra perfeito. debatedora não consegue entrar na sala. Perfeito. Acho que ela já tinha entrado, na verdade, mas estava com problema de Eu acho que ela está tentando conexão. buscar um computador para entrar. Mas, enfim, qualquer coisa Não, eu já fico por aqui auxiliando. mas tudo bem. Tudo sob controle também. Beleza. O Romo, que é autor de um dos casos, já está aí. Vamos guardar os restantes. Oi, Eduardo. Tudo bem?
Pois é, eu estou Opa, provisoriamente. Ana, tudo bem? Conseguiu? Então, acessei pelo celular, porque se eu Não, acessar pelo tranquilo. computador, eu não consigo Isso. falar. Agora, eu não sei o que é melhor, se eu fico no computador sem vídeo Não, e sem falar. pode. Pois Você é, preferir, Ana, que fica melhor para você. Acho que assim, dessa forma tá bom também. Eu já estou com todos os casos aqui abertos, todos os vídeos. Eu posso fazer o compartilhamento por aqui, o mesmo espaço, não tem problema não. Tá tudo. não, natural mesmo, paranaense, né? Então, Porque Aí eu não dá, xingou. a gente vai... não dá para entrar duas vezes, entendeu? Aham, não, por mim, tranquilo. Olá, Daiana, tudo bom? Seja bem-vinda. Daiana, autora de um dos casos também. Tudo bem. Bem-vinda aí, daqui a pouco a gente está começando. Falta. A gente já tem representante de 3 dos 4 casos. Vamos ver se os Ana, últimos representantes chegam. desculpa, bom dia. Eu estava como suplente, eu entrei aqui, caso tu tivesse dificuldade, mas tu ainda precisa de mim? Ou tu acha que consegue seguir? Então, eu tô aqui, eu vou acompanhar, mas eu vou acompanhar do celular, porque eu vim aqui pro laboratório, ó. Aí chegou aqui, eu cheguei antes do horário, não tem fone para usar o computador, não funcionou o áudio, entendeu? E aí eu tô do meu celular. Não, a gente fica lá o dia inteiro falando. Achei que fosse mais fácil. Ah, não, sem problemas, mas aí, acha que consegue seguir com a sessão? Então, eu vou ficar aqui no celular acompanhando e falando só, porque eu não vou conseguir fazer os processos, porque eu tô no celular. Não, mas quais são os processos? Eu faço aqui, não tem De problema. copiar o link, pedir pro pessoal fazer a Isso avaliação, eu faço, não tem tá problema não. tranquilo? É o link da avaliação da sessão e o link da sala, né? De network no final. Não, tá Isso. tranquilo, eu tô aqui. Então ficaremos Pode aqui. ir. Ô, Pode Vitor, ir. deve ter outras demandas também, cara. Pode ir lá. Isso, eu estou como suplente em outra sessão, então caso tenha algum problema na outra já. Mas Não. aí qualquer coisa, se necessitar, também a Raíssa está em contato comigo, aí pode falar com ela que ela entra em contato comigo, tá bom, Ana? Tá bom. Se tiver qualquer problema. Tá bom. Tá bom. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Boa sessão Ok. para vocês. Obrigado, Vitor. Não. Pois é, eu até vi as revistas lá que estavam passando, eu não tinha nenhum artigo no seminário. Mas eu mandei artigo no Enampad esse ano. Eu apresentei lá o trabalho. Era um trabalho da disciplina, professor Eduardo, inclusive. Você fica no Rio, Eduardo? Fico no Rio, sou aqui do Copiade. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, mas estou aqui em São Paulo. Legal. E qual a instituição que você fica? Eu estou finalizando o mestrado no Mackenzie. Mackenzie. Beleza. Acho que chegou aí, né, Isadora? Olá, Isadora. Bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, deixa eu tudo tentar bom? abrir o vídeo. Tudo bom. Bom, a gente ainda tem 3 minutinhos aí, vamos dar mais um tempinho, ver se chega mais alguém. Em todo caso, eu acho que a gente já tem um representante aqui de cada trabalho, né? A gente poderia dar início. Só dar alguns avisos prévios, então, enquanto a gente começa. Eu vou já disponibilizar aqui o link da avaliação da sessão, tá? Ao final eu copio ele de novo. É importante aí vocês deixarem o feedback de vocês para a gente. E ao final também, uma vez terminado aqui o nosso tempo de sala, né, que é de 8h30 às 10, que a gente tem essa sala reservada para fazer a discussão e debate dos casos, a gente tem a possibilidade também, se a gente quiser levar a conversa adiante, a ingressar numa sala de networking, tá? Que eu vou estar disponibilizando o link ao final também. Vocês sabem se outros autores vão se juntar a nós? Rômulo, Daiana, No Isadora? nosso grupo, não. Não, no meu caso Não? também não. Do meu também não. Então seremos só nós mesmos, tá? Quem quiser abrir a câmera aí, fica à vontade também. Vocês são bem-vindos. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Bom, primeiramente, eu sou o professor Eduardo Russo, tá? Sou doutor em administração pelo COPEAD, FRJ. Tenho um caso também, né? Sou autor um dos casos aqui da sessão e fui convidado para moderar
essa sessão, e quem vai estar me auxiliando aqui vai ser a Ana, tá? Com a questão do debate. E a dinâmica, como é que vai funcionar? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir outras sessões, se vocês já participaram do SEMEAD nessa modalidade online em outro momento. Eu tive a oportunidade também de estar aqui no ano passado. E como é que a gente vai fazer? A gente tem 4 casos aqui na programação. Vocês gravaram os vídeos, né? Postaram os vídeos. Então, a gente vai exibir os vídeos, né? Fazer um rápido debate sobre cada um dos casos, tá? Tem 8 minutos, né, de debate após a exibição dos vídeos na programação, e com o tempo que sobrar ao final a gente pode fazer um grande debate aí, tá bom? Eu fiz também algumas considerações por escrito, tá? Dos casos de vocês, e eu posso estar disponibilizando essas considerações ao final para vocês terem com você também. Bom, vamos em frente então? Vamos lá. O primeiro caso que eu tenho aqui na programação aqui, vai ser nessa ordem. Bom, primeiro, prover serviços de internet, tá? Depois, caso Uber Eats, vai ser o meu. Depois, restaurante Dom Paio. E depois, Prazer Oeiras, no Piauí. Tá bom? Vamos nessa sequência. Prover serviços de internet é o caso da Dayana e da Maria Eduarda. A Dayana, Universidade Federal da Paraíba, e a Maria Eduarda, Universidade Federal de Campina Grande. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, vamos lá então. Olá, sou Daiana dos Santos Costa Maciel, da UFPB, juntamente com a Maria Eduarda Corrêa Farias, da UFCG, desenvolvemos o seguinte caso para ensino: prover serviços de internet gerenciando o estoque, o dilema da beta conectividade. Esse caso, ele ocorreu no ano de 2021, e os principais atores envolvidos a empresa Beta Conectividade, que é uma distribuidora de serviços de internet, Carlos, o diretor da empresa, e Ana, auxiliar administrativo do setor financeiro. O caso, ele tem como foco a gestão de estoque para a empresa prestação de serviço, dentro dos seus objetivos, incentivando os alunos a aplicar modelos e ferramentas de gestão de estoque no contexto de empresas prestadoras de serviços, gerenciando os itens que fazem necessário para que o serviço em si seja prestado, otimizando aí sua redução de custos e vinculando a estratégia da empresa. Desse modo, esse caso ele ocorreu no seguinte contexto: a empresa ela foi fundada no ano de 2006 e as filiais dessa empresa estão localizadas em diversas cidades da Paraíba, sendo a matriz dessa empresa localizada na cidade de Campina Grande. Essa empresa ela presta serviço de instalação de internet e todos os suportes necessários para que a conexão, uma vez instalada, ela se mantenha normalizada. A matriz também ela é responsável por armazenar todos os produtos e itens necessários para a prestação de serviço, tanto de instalação da internet como de manutenção. Então, dependendo da localização dessas filiais, a matriz ela gerencia todo o estoque da empresa. E nesse ano, certo? O ano de 2021, o que ocorreu? O ambiente dessa organização ele foi mexido com o advento da Covid-19, né? Ou seja, o ambiente organizacional passou a demandar a necessidade maior desse serviço. Com o advento da pandemia Covid-19, a internet ela passou a ser um item essencial na casa das pessoas para poder utilizar de serviços como educação, até fazer compra de itens necessários para manutenção, já que nesse contexto muitas empresas pararam de funcionar fisicamente. Então, inclusive, né, a questão do ensino. Então, o Covid-19 trouxe esse aumento, a necessidade aí de todas as pessoas terem esse serviço prestado com qualidade em suas residências. E isso
trouxe para a empresa, né, enfrentar diferentes desafios presentes nesse ambiente, como uma competição alta, né, falta de mão de obra capacitada, dificuldade de disponibilidade aí do serviço, de prestar o serviço e também de investir nesse serviço por parte das pessoas e o alto preço que as conexões elas são geradas. Então, desse modo, a empresa passava por um aumento de demanda, buscando atender esses clientes, ela também precisava superar essas dificuldades. Desse modo, se encontra o nosso protagonista, nosso primeiro protagonista, que é o Carlos. Certo? Diante da situação da competitividade, do aumento da demanda e ele precisando expandir o negócio da empresa, a Beta Conectividade, ela, para se manter competitiva na região que ela atua e reduzir custos para poder manter o seu preço da prestação de serviço atraente no mercado, além de manter a qualidade do serviço, ela precisava, né, ter excelência junto aos seus clientes na prestação desse serviço. Só que Carlos começou a ouvir queixas de seus colaboradores, né? Alguns funcionários se queixavam que quando iam utilizar os itens e materiais dispostos em estoque, de volta e meia faltava algum item necessário para a prestação de serviço. E isso gerava eventuais atrasos no atendimento. Então, Carlos começou a se preocupar, uma vez que a empresa precisava se manter nesse ambiente competitivo, reduzir custos e prestar um serviço excelente, mas ouvir dos funcionários ao mesmo tempo que falhas no estoque, de falta de itens, geravam um atraso nas ordens de prestação do serviço. E isso possivelmente poderia gerar aí um descontentamento dos clientes, fazer com que a empresa perdesse mercado. Desse modo, Carlos, ele sentiu a necessidade de analisar a gestão de estoque da empresa. E aí, em uma reunião, ele chamou Ana, a analista, auxiliar administrativo do setor financeiro, que era estagiária da empresa e passou a atuar nessa função, para convocá-la, né, nessa tarefa. Então, Carlos atribuiu a Ana analisar a gestão de estoque da matriz, focando aí na previsão de demanda desses itens estocados e nos indicadores de controle de estoque. Então, a partir desse chamado, Ana entra em ação. Haja vista, Ana está ser recém-formada em administração, está concluindo seu curso em administração e está sendo integrada à empresa. Ela tinha conhecimentos necessários, inclusive por ter já atuado durante seu período de estágio com a gestão de estoque. Ela convocou e ela começou a entrar em ação e fez um diagnóstico da situação, descrevendo o espaço físico, a necessidade de materiais, a demanda dos itens materiais que são estocados. Também conversou com funcionários e gestores para ver a percepção deles sobre a gestão de estoque e fez um relatório considerando esses aspectos todos desses dados coletados. E, a partir desses achados, ela vai apresentar a Carlos, o diretor. Então, ela apresenta a Carlos essa situação e, diante da situação, Carlos solicita a Ana que lhe apresente uma proposta de gestão desse estoque para reduzir o custo e manter ali, otimizar o nível de serviço da empresa. Nesse sentido, a gente chega ao dilema do caso. Diante da situação, qual solução Ana deve apresentar a Carlos para o dilema? Como a Beta Conectividade poderia otimizar seu nível de serviço e reduzir custos a partir da gestão de estoque. Então, com esse dilema, o caso se encerra e agora a gente entra nas notas de ensino. Então, o objetivo do caso, se espera que a partir dessa aplicação possa discutir com os alunos as práticas de gestão de estoque vigentes na empresa, também desenvolver a capacidade de identificar problemas de gestão nessa empresa e os reflexos na competitividade dessa empresa, bem como a visualizar soluções de possíveis problemas existentes no cotidiano dessa empresa. Dentro disso, os dados coletados foram dados primários, os nomes dos protagonistas são nomes fictícios para preservar a identidade da empresa. E o caso, ele traz 3 questões. Dentro dessas 3 questões, o aluno ele vai utilizar evidências do caso, no caso está bem presente, né? No caso, na íntegra, você vai poder observar cada questão e qual teoria está por trás. A primeira questão se refere aos objetivos de planejamento e controle de estoque
a empresa tem atingido ou não, e aí o aluno vai utilizar uma base teórica de gestão de estoque para identificar esses objetivos, cruzando com a evidência do caso. A segunda descreve os problemas existentes e a terceira é a solução para o dilema, onde Ana vai apresentar com base na base teórica existente de gestão de estoque. E assim eu finalizo a apresentação deste caso. Beleza, pessoal. Muito bom. Eu vou sugerir aqui uma dinâmica para a gente. Eu abro a palavra para vocês e aí, depois que aquelas pessoas quiserem comentar, tiverem concluído sua fala, eu deixo as minhas considerações. Pode ser? Quem gostaria de comentar aí o caso? Vamos lá, eu estou aqui aberta às perguntas. Nossa, tranquilo. Eu gostei bastante do caso, porque ele traz uma simplicidade, né, para poder ensinar, e aí eu vi que você colocou o público-alvo, estudantes de graduação, ele traz uma simplicidade e ensina a buscar proatividade, né, de ver o problema e traçar soluções. Então, eu gostei do caso. Bom, é isso. Mais alguém? Bom, vamos lá. Quem é o autor mesmo? Daiane, é você? Autora do caso? Não, com relação à simplicidade do caso, realmente foi uma necessidade percebida dos alunos, né, dessa disciplina. Eu ministrei há algum tempo a disciplina voltada para a administração de materiais, logística, e o intuito, né, foi, junto com o aluno, desenvolver esse caso partindo da visão deles, porque é uma disciplina que os alunos eles sentem uma certa dificuldade com relação às previsões de demanda, os indicadores que tem de cálculo. Então, foi dessa perspectiva de tornar mais simples mesmo, né, que surgiu a ideia do caso. Beleza. Tá, deixa eu deixar alguns comentários aqui para você que eu acho que podem ajudar aí até mesmo no amadurecimento desse material. Bom, o primeiro ponto que eu comento é a questão da apresentação, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação de um caso num congresso, o que a gente sugere? Que a gente sugere justamente que o foco seja para a apresentação das notas de ensino, né? Então, se a gente tem ali 8 minutos, 10 minutos, a minha sugestão é gastar muito pouco tempo ali no contexto, né? Às vezes 2 minutos ali, né? Alguma coisa nesse sentido, e todo o restante do tempo que você tiver da apresentação, realmente se debruçar sobre a questão das notas de ensino, que é aquele ponto que é caro, que é interessante, por exemplo, aos instrutores no momento de escolha da aplicação ou não pelo caso, né? Eu percebi que o foco foi um pouco diferente, né, da apresentação, e eu deixo essa sugestão para as oportunidades e experiências futuras que você tiver. Foi um erro que eu cometi também lá em 2018 no Enampage, né? Então, e aí me chamaram a minha atenção, e desde então eu nunca mais esqueci, e aí tenho feito assim desde então. Eu achei o caso interessante, tá? Eu vi aqui deixei aqui alguns comentários, tá? Pela questão da simplicidade do caso, né? Como você falou, ser um caso objetivo, até mesmo ali possibilitando a aplicação em turmas de graduação, talvez valha a pena a reflexão se logo na primeira parte, né, na parte introdutória, se não faz sentido já introduzir de alguma forma ali a questão dos dilemas, né? Porque quando a gente bola uma introdução e um encerramento de caso, geralmente essas partes elas vêm de alguma forma conectadas, né? Então, assim, até mesmo pelo método Harvard, né, como é que um aluno deveria, em tese, se preparar para uma discussão de caso, né? Ele lê a introdução, lê o encerramento, e aí, com isso, ele consegue ter uma visão geral do que o caso se trata, e depois lê o texto corrido, né, com todas as partes, aquela parte de background e tudo mais. Então, se conseguir fazer essa conexão, né, um pouco melhor, talvez, entre a introdução e o encerramento, eu acho que, para os objetivos do caso, vem agregar, tá? Tem algumas questõezinhas ali que eu vi no meio do caso, algumas questões de concordância que eu acho que vale a pena dar uma revisada, tá? Realmente uma questãozinha ali, um arrematezinho final, deixei até aqui no arquivo para vocês darem uma olhada,
tá? Da mesma forma, não sei se foi nesse ou foi no outro. Não, nas notas de ensino, tá? O que você chama de disciplinas sugeridas, né? Geralmente a gente chama de público-alvo, tá? Então, enfim, esse ajuste aí fica também como sugestão. Um ponto que eu deixei aqui, e que de fato acho que vai acabar sendo um comentário geral para todos os casos, é que quando a gente bola as perguntas, né, das notas, geralmente essas perguntas elas vêm divididas em duas formas. A primeira forma são as perguntas para discussão em pequenos grupos, né, porque pelo método tem aquela previsão. Primeiro, reúne em pequenos grupos, depois a gente discute em plenário. Então, idealmente, um caso de ensino deveria ter o que a gente chama de assignment questions e discussion questions. Assignment questions são aquelas perguntas que você disponibiliza para os pequenos grupos discutirem entre si, tá? E não necessariamente são iguais às perguntas de discussão que vão ser feitas em sala por parte do instrutor. Então, dá uma olhada nisso, eu acho que vale a pena você se debruçar sobre notas de ensino de outros casos que já foram publicados. Deixo aí como sugestão os casos da RAC, os casos da Cadernos EBAP, né, que são revistas de Qualis, Índice Qualisar, que publicam esse tipo de material e costumam ter, né, costumam ser uma referência, digamos assim, a nível nacional em termos de estrutura de notas de ensino. Quando você, além disso, quando você coloca ali o plano de ensino sugerido, você fala ali, numa das opções, 4 horas de aula, né? Assim, geralmente, casos de ensino, eles são utilizados para aulas de 2 horas, tá? Aulas de 2 horas, levando em consideração que houve ali uma preparação prévia, isso aí pode ser subjetivo, sobretudo quando a gente estiver tratando de turmas de graduação, mas, assim, talvez você conseguir levar em 4 horas, né, a discussão desse caso, talvez seja muito desafiador para o instrutor, tá? Então, essa questão do tempo aí, acho que vale reavaliar, né? Então, assim, às vezes, nas primeiras horas, uma lecture, né, onde o instrutor, ele dá uma aula, digamos assim, sobre os conceitos, sobre o tema, e na segunda parte, a aplicação do caso. É uma estrutura comum que a gente vê. Em termos de critérios de avaliação do caso, eu confesso que eu nunca vi assim nas notas de ensino, tá? É novo para mim. Porque, às vezes, não necessariamente o caso vai ser um instrumento avaliativo, né? Então, realmente avaliar se vale a pena manter isso. As perguntas, da mesma forma, eu sempre gosto de que elas hajam um encadeamento lógico na sequencial das perguntas, como, por exemplo, como é que o instrutor abre essa aula, né? Que pergunta ele faria, né? Como, por exemplo, uma pergunta de abertura, né? E da mesma forma, quais seriam as perguntas de análise do caso? Como é que essas perguntas se conectam, né? Existem perguntas de transição e, da mesma forma, como é que o instrutor ele encerra essa aula, né? Qual seria a pergunta de encerramento? Então, assim, pensar num sequencial lógico de aula, de forma que as perguntas, né, ajudem ao instrutor, de fato, a simular o que seria uma aula, eu acho que vem a agregar, tá, o seu caso, e não fica essas perguntas soltas, digamos assim. Da mesma forma, o que você chama da sua segunda pergunta de discussão, ela, na verdade, não está em formato de pergunta, né? Então, seria interessante que, de fato, todas as perguntas estivessem em formato de pergunta. E, por fim, eu só separaria as referências que foram utilizadas na construção do caso de ensino, do texto do caso de ensino, das leituras recomendadas, que foram justamente esse referencial teórico que foi utilizado nas notas de ensino. Uma vez que você consiga, né, separar essa parte, né, e aí o referencial teórico vai no final do caso, do corpo do caso, e aí o pessoal que recebeu o caso para ler, para se preparar, ele tem acesso às informações, e o instrutor tem acesso também, somente o instrutor, digamos assim, ele tem acesso àquela leitura recomendada, e aí ele vai poder indicar um ou outro artigo, por exemplo, para os alunos se prepararem, tá?
Acho que é isso, no geral é isso. Acabei falando bastante, né? Mas essas questões estão pontuadas aqui para você, tá? Vou deixar aqui ao final para você, tá? Alguma pergunta? Não, agradeço as colocações muito pertinentes, né? Porque é um caso a gente vai lapidando ao longo. Então, assim, até para um Sim, ajuste, você pretende fazer depois uma aplicação com algumas turmas para sim. fazer toda essa lapidação. Então, as colocações foram muito contributivas. Só tenho a agradecer. Beleza, eu que agradeço aí pela oportunidade de ler o seu caso. Vamos passar para o próximo. E aí, eu acho que é esse o caminho mesmo, tá? No sentido de levar o caso para passear, que a gente fala, né? O caso, ele é cada vez que a gente aplica, a gente pensa uma coisa e muda, né? E eu acho que o Congresso é justamente esse momento da gente ir lapidando esses nossos trabalhos, tá? Eu vou passar agora para o próximo caso. Acho que a gente pode fazer uma inversão de ordem, porque tem um caso aqui que é de uma aluna minha, mas ela não está presente, né? Então, acho que a gente pode deixar esse caso por último, né? Como é um caso meu, e aí a gente consegue dar o foco para os demais autores que estão presentes, tá? O próximo caso, então, é caso do restaurante Dom Paiolo, tá? Um caso que foi escrito pela Tatiana, da Universidade Federal do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, tá? E pela Isadora também, que está aí, que é da Universidade Norte Paranaense, da Uninorte. Tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Olá, meu nome é Isadora Castro de Souza, sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Administração da Universidade Univale. Estou aqui para apresentar um resumo do caso Restaurante Dom Paiolo, a expansão de novos entrantes e a revolução da forma de consumo. Este caso foi desenvolvido durante a disciplina de Casos para Ensino, junto com a mestranda Tatiana Trei Chemin de Luca. O caso apresenta a história da dona Neuza, proprietária do restaurante self-service Dom Paiolo, que está passando por um momento crítico que foi acentuado durante e pós-pandemia, considerando a redução das vendas frente a todas as questões envolvendo a instabilidade econômica, a inflação, o aumento da concorrência e as novas formas de consumo. O dilema apresentado é: seria o momento de rever o posicionamento estratégico do modelo de negócio? O caso também conta a história da dona Neuza desde o início, com seu espírito empreendedor, a sua história e os desafios enfrentados no restaurante Dom Paiolo. As notas de ensino abordam os temas análise SWOT, posicionamento de mercado voltada para diferenciação e custo e modelo de negócio. O caso do restaurante Dom Paiolo foi desenvolvido para ser usado em programas de graduação em discussões voltadas a modelo de negócio, posicionamento de mercado, estratégia de negócio, gestão de crises e decisão estratégica, em disciplinas relacionadas ao cursos de administração e outros com disciplinas voltadas à gestão. O caso também é adequado e pode ser usado em cursos de gastronomia e em disciplinas voltadas ao empreendedorismo e à estratégia para abertura e gestão de restaurantes. As questões apresentadas no estudo são: realizar uma análise de forças e fraquezas e oportunidades e ameaças do cenário apresentado para Dom Paiolo e criar um quadro comparativo com essa análise SWOT. Analisar os prós e contras de possíveis alternativas de reposicionamento de mercado voltadas para a diferenciação e custos. Analisar a existência de fragilidades no modelo de negócio do restaurante e definição de quais as estratégias de posicionamento de mercado o aluno tomaria se estivesse no lugar da senhora Neuza. O caso oferece opções para aplicação e seus aspectos pedagógicos e apresenta referências de bibliografias recomendadas. Obrigada. Oi, gente, bom dia.
Bom, beleza. Obrigado, Isadora, pela participação. Vou fazer a mesma dinâmica aí, vou abrir para quem quiser comentar o caso da Isadora, e aí, ao final, eu deixo aqui as mesmas, as mesmas, as mesmas considerações. Tá bom? Quem gostaria de falar? Ana, você como debatedora Bom, gostaria de fazer algum comentário? eu vou fazer assim. Tem alguns ajustes aqui do próprio artigo que precisa, da formatação, que precisa ser ajustado, né? Sim, Que precisa melhorar. Acho que vocês podiam explorar um pouco mais essa questão dos entrantes no contexto ali, na nota de ensino, né? Porque ele fala no título da questão de entrantes, mas está muito focado no SWOT no final. Não sei se legal. eu entendi direito, Entendido. mas acho que precisava ajustar um pouco o título com o conteúdo, tá? Uhum. Acho que até seria legal colocar mesmo essa questão dos novos entrantes com uma enfatização melhor, tá? Bom, acho Legal. que são essas as contribuições aqui que eu tenho no momento. Ok. Mais alguém? Bom, vamos lá, Isadora. Eu deixei aqui alguma coisa anotada, tá? Vou passando aqui pelos pontos, ao final você vai ter acesso aí a esse documento. Bom, primeiro ponto é a questão da apresentação, né? Eu acho que você acabou sendo um pouco sucinto, né? Utilizou ali 3 minutinhos só dos 8, né? Acho que poderia ter explorado mais essa questão, né? Até mesmo trazer um pouco, talvez algumas lâminas ali, né? Para tornar um pouco visual a sua fala. Então, fica a sugestão aí para as próximas. Entrando no caso propriamente dito, em termos de estrutura, quando a gente entra ali na parte do que você chama background do protagonista, né? Que, se eu não me engano, é a segunda parte ali do caso, ao meu ver, essa parte do background do protagonista ela acaba se confundindo um pouco com o próprio background do negócio, né? E aí, geralmente, o que a gente vê nos casos de ensino é justamente uma separação, né, entre o que é background do protagonista e o background do negócio. Assim, não é certo nem errado, é só uma sugestão para vocês avaliarem aí, de talvez ajustar isso, né, para ficar um pouco mais conciso, né? Às vezes eu senti um pouco ali as partes meio se entremeando ali, tá? Que não necessariamente é uma coisa ruim, é só uma proposta aí de fazer diferente. Eu gostei bastante da narração do caso, como vocês trouxeram. Eu, particularmente, gosto muito do tema, né? Eu gosto muito de comida, do setor de food service e tudo mais. Realmente, eu acho que tem grandes desafios aí que eles estão passando, né? Sobretudo se a gente for levar em consideração um restaurante Aquilo, né? Pandemia e, pô, a questão da entrega, né? Pô, mas como é que eu faço entrega no restaurante Aquilo, né? Que é justamente um modelo de negócio pensado para um consumo presencial. Então, de fato, é um nicho de mercado, que, na verdade, é um nicho bem grande, né? E a gente precisa ter atenção sobre isso. Nesse sentido, da gente conseguir dar representatividade ao tamanho desse nicho, vale a pena vocês refletirem também se não valeria um trecho para a gente falar, por exemplo, tamanho do mercado, né? Qual que é o tamanho do mercado, né? Por exemplo, de restaurante, sobretudo que diz respeito ao restaurante Aquilo, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios do método do caso é justamente a gente fazer extrapolações, né? A partir da discussão de eventos particulares, como é que a gente consegue fazer extrapolações e refletir também sobre o nosso negócio, né? Então, e na verdade isso aqui não está nem escrito, tá? Foi um negócio que eu pensei agora. Se vocês Já incluíssem anotei, ali já. uma sessãozinha rapidinha, né? Não muito extensa, ali com alguns números, né? Como é que foi Sim. comportamento desses segmentos na pandemia, quantos restaurantes fecharam, né? O que eles fizeram, eu acho que talvez poderia vir para agregar ao caso. A narrativa de vocês, a forma como vocês colocam a narrativa, eu gostei bastante, tá? Só que eu acho que talvez tenha faltado
a questão do visual, né? Então, assim, eu acho que é sempre legal, sempre que é possível, a gente, como eu entendi que esse é um restaurante real, né? Me corrija se eu estiver errado, de Isso mesmo. repente, botar algumas fotos ali nos anexos, né? Como é que realmente é esse espaço, né? Para que a gente conseguir tangibilizar do que está se falando. Eu vi que nas notas de ensino, em determinados momentos, vocês deixam lá as redes sociais, né, do restaurante, né? Mas essas redes sociais estão nas notas, quer dizer, os alunos não têm acesso a isso, somente o instrutor. Ele até poderia trazer algumas imagens em sala, mas acho que a gente pode poupar o trabalho aí, se a gente conseguir botar ali algumas fotos ali em formato de anexo, tá? Algum outro ponto que eu me senti um pouco, assim, vamos dizer, desconfortável, mas aí é uma questão de estilo de leitura, tá? A questão dos títulos das sessões. Eu acho que eles são bem criativos, eu vejo isso como algo positivo, tá? Só que alguns títulos, eles não dão indicação, por exemplo, do que vai ser discutido naquela sessão, né? Então, assim, acho que o título, ele pode ser criativo, ele deve ser criativo, eu incentivo esse tipo de escrita, só que ele não pode também apagar, né, o que vai ser tratado ali, né? Então, assim, não são todos os títulos, acho que talvez 1 ou 2 ali que mereça uma atenção, no sentido de você tentar juntar a criatividade com a objetividade, tá? Tentar fazer alguns ajustes. A questão do posicionamento do resumo, né? Assim, aí eu acho que é um modelo até mesmo do SEMIAD, que eu confesso que é um modelo que eu não gosto, né? A ideal seria justamente que o resumo do caso viesse no início do caso, né? E não no início das notas de ensino, porque senão o aluno ele não consegue ter acesso ao resumo, né? Então, geralmente o que a gente vê no início das notas de ensino é justamente os objetivos de ensino, né? As notas de ensino elas são abertas dessa forma, mas eu entendo que tem uma formatação de congresso que a gente acaba tendo que seguir, né? Mais uma vez, a questão da rede social que você cita, mas não coloca as fotos, quando o que você chama de utilização recomendada, eu gosto de utilizar público-alvo, né? Nessa tipologia. O mesmo comentário que eu deixei para o artigo anterior, que no seu caso acaba sendo agravado, é que no caso anterior, uma das perguntas não vinha em formato de pergunta. No seu, 2 das 3 perguntas não vêm em formato de pergunta, né? O que isso pode ser em termos de dinâmica de sala, né? Se a gente pensar como é que esse caso seria aplicado em sala, isso pode ser um problema, né? Porque se a gente está pensando em termos de dinâmica de discussão, o professor lá na frente, né? A gente tem que botar uma interrogação nisso aí, né? A gente tem que jogar a bola para os alunos no sentido de que seja uma criação de conhecimento indutivo, né? Que eles tragam as respostas dessas questões, digamos assim, tá? Sim. Uma mesma sugestão que se repete, a questão da separação das perguntas de discussão em plenária para as perguntas de discussão em pequenos grupos. Em ambos os casos, eu entendi que, na verdade, não existem assignment questions, essas perguntas teriam que ser criadas ainda, tá? E aí, né, na mesma linha, né? Não necessariamente a pergunta que a gente manda para os alunos discutirem nas salinhas são as mesmas perguntas que são discutidas em plenária e, idealmente, não deveriam ser as mesmas perguntas, tá? Então, uma dica, né, para o pessoal, quando for criar assignment questions, coloque perguntas que são perguntas mais contextuais, são perguntas que vão gerar discussão do caso em si, né, e não necessariamente perguntas que se preocupem a se debruçar sobre algum tipo de literatura específica. Não, esse, na verdade, é o trabalho das discussion questions, tá? Deixa eu ver. Da mesma forma, a questão do posicionamento do referencial do caso, interessante que esse posicionamento dessas referências biográficas venham ao final do caso e não das notas de ensino. Da mesma forma, seria interessante ver um encadeamento lógico dessas perguntas, do sequencial dessas perguntas, como é que eu abro uma discussão, como é que eu desenvolvo essa discussão, como é que eu encerro essa discussão.
tá? Em termos de plano de aula, né, quando você coloca ali, sugiro a criação de 4 grupos, né? Se eu não me engano, é 4 grupos, eu já não vou lembrar aqui. Isso pode ser um problema, porque parece bobeira, mas na verdade, se a gente tiver uma turma muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma turma de graduação com 100 alunos, acredite se quiser. Uma turma online, com 95 alunos. Então, se a gente for criar 4 grupos, a gente está falando 25 alunos por grupo, né? Então, assim, fica impossível essa discussão. Então, o ideal é justamente você falar qual é o tamanho ideal do grupo, né? E aí o número de grupos vai depender do tamanho da turma, né? Um caminho inverso, tá? Você coloca ali também uma sugestão de possibilidade de discussão do caso em 60 minutos sem leitura prévia. Olha, isso pode ser um grande problema, né? Porque, sobretudo, se a gente estiver falando de aluno de graduação, realmente eles não leem antes o caso. É um grande problema a gente tentar aplicar método do caso para alunos de graduação. Só que se a gente colocar 60 minutos para fazer isso tudo e ainda dá tempo dos caras lerem, eu acho que vai ficar muito difícil a aplicação desse caso, né? Justamente porque o pessoal chega atrasado, não chega na hora, o pessoal demora para ler, né? Gente que já está um pouco mais avançado na carreira, a gente lê super rápido. Mas quando o aluno de graduação vai ler, o tempo que eles perdem numa página é incrível. Então, assim, repensar esse tempo, tá? Como eu havia dito, geralmente casos de ensino são pensados para aulas pelo menos de 120 minutos. Tá? E aí, com preparação prévia, e aí, dependendo do público, vale a pena estender um pouco mais o tempo, considerando a leitura em sala, porque a gente sabe que eles realmente não leem. Eu acho que esse caso, de repente, é ideal para alunos de graduação, talvez, né? Tem que ver ali a questão do como é que você posiciona. E eu acho que é isso. Interessante, eu acho que, né, dá para ser aprimorado, acho que vai ser o trabalho do Congresso, sobretudo na questão das notas, mas acho que é um caso bacana aí para discussão em diversas disciplinas. Obrigada pelas notas, viu? Né? Então tá. Vamos para o próximo, então? Então, pessoal, assim, vocês vão ver que muito do que eu estou falando aqui, né, até mesmo mais do que diz respeito às notas de ensino, né, porque, assim, se a gente for pensar numa estratégia de publicação, a questão das notas de ensino, elas têm que estar bem amadurecidas, né, então, assim, às vezes a gente dá uma importância muito grande para a escrita do corpo do caso em si, né, até porque é uma parte do caso. Quando a gente está na posição de aluno, é uma parte que a gente tem acesso, ou seja, uma parte que a gente tem uma familiaridade maior, né? Só que a gente tem que prestar atenção também, né, na questão das notas de ensino, né? Então, assim, o que eu vejo muito é, às vezes, o pessoal, em termos de importância, o pessoal dá 80% de importância para o texto do caso e 20% de importância para as notas de ensino, o que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria pensar numa equiparação melhor, né? Talvez 50-50 em termos de importância, sobretudo porque a nota vai contar muito para a questão do processo editorial, né? O editor vai ver logo qual o público que você está querendo dialogar, qual foi a literatura que você utilizou, como é que está aqui a questão do encadeamento lógico das perguntas de discussão, o quão denso de literatura, de referencial teórico você trouxe para a discussão desse caso, né? Inclusive, é muito comum, né, em termos do método do caso, quando vem lá atrás o Harvard, a gente estava acostumado que aqueles casos bem densos, né? Aqueles casos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um caso de Harvard, mas é um caso bem denso, às vezes tem 30, eu vi casos de 40 páginas, né? E às vezes, tem só de anexo, tem 20 páginas de anexo. Então, assim, esse é um modelo tradicional de caso, que foi um modelo pensado, sobretudo, para discussão em turmas de pós-graduação. Só que cada vez mais a gente vem vendo o esforço de produção desse material também para discussão em turmas de graduação.
E, nesse sentido, a questão da síntese é muito importante, né? Então, a gente tem aí uma grande demanda por casos curtos, né? E casos também que representem e retratem a realidade nacional, né? Porque esses casos desses grandes bancos, né, são, às vezes, exemplos muito distantes daquela realidade de um aluno de graduação, sobretudo, que não vai fazer tanto sentido para aquela pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem um caso de 2 páginas, um caso de 3 páginas, que é um caso incrível, né? Que é um caso super sintético, super objetivo, mas não adianta nada a gente ter um caso de 2, 3 páginas, que a gente chama de small case, né? Se a gente não tiver uma nota de ensino robusta, né? Porque só vai ser possível discutir em 2 horas um caso de 3 páginas se a gente tiver uma robustez teórica e metodológica e uma atenção especial ali para as notas, tá? Então, enfim, essa grande aspas aqui que eu faço antes da gente avançar para o próximo. Beleza? Perguntas? Vocês ficam à vontade aí. Se quiserem perguntar qualquer coisa, tá? Só fazer um comentário aqui. Claro. Pode. Vai lá. Pode ir, professora. Meu comentário é o seguinte, o que eu acho que o mais importante quando você termina a leitura do caso de ensino é você conseguir refletir se aquele conteúdo, de fato, pode ser absorvido, assimilado mesmo pelas pessoas. Então, a parte teórica, nós, como professores, temos que ter um foco muito importante e direcionar isso e nas questões garantir que, de fato, aquela reflexão seja bem aplicada. Então, essa ligação do fato, né, dentro da descrição do caso de ensino, com a base teórica, isso tem que estar bem alinhadinho. Sim. Alguém ia falar alguma coisa? É o Rômulo, professor. Vai lá, Rômulo. Eu estou anotando aqui várias das sugestões, mas eu posso ter perdido alguma. O senhor vai disponibilizar as sugestões, né, para cada Vou caso. disponibilizar. Vou disponibilizar as sugestões e vou me colocar à disposição também de vocês, se vocês quiserem ajuda depois no amadurecimento do material. Mas, assim, o que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte: as notas de ensino, na verdade, a gente coloca ali uma discussão possível, né? Às vezes, no mesmo caso, existem diversas possibilidades de discussão, dependendo do background ali da turma, background do professor, né? Então, às vezes, o que a gente vê a gente tem casos com notas que, na verdade, foram desenvolvidas para serem discutidos, sei lá, planejamento estratégico, mas um caso aplicando uma outra disciplina, sei lá, de sustentabilidade, né? Então, assim, a nota é uma sugestão, digamos assim, né, de como aquela discussão ali ela poderia se dar, né? O mesmo caso poderia ter, por exemplo, várias notas de ensino. Tá? Às vezes casos multidisciplinares também, né, professor? Exato, mas o que a gente tem que ter atenção é o seguinte, né? Apesar da nota de ensino ser um requisito obrigatório, sobretudo se a gente for pensar aí na publicação do caso, ela não é um instrumento rígido em termos de aplicação. Cada professor, pelo menos deveria, né, fazer as adaptações necessárias para dentro da sua realidade, tá? Vamos para o próximo, então, Romulo. É o seu, né? Tá. Eu sou o Rômulo e vou apresentar para vocês o trabalho Prazer Oeiras no Piauí. Com que dados se faz um caso de sucesso na educação pública? Trata-se de um caso para ensino, cujo tema principal é a gestão baseada em evidências de políticas públicas educacionais no Brasil. A inspiração para o nosso caso de ensino foi o município de Oeiras, no Piauí, que fica ao sul da capital, Teresina. O município tem 37.138 habitantes. 49,1% da população ganha até meio salário mínimo. Lá existem 33 escolas, 5.237 alunos e 287 professores na educação básica. O IDEB do município é 7,4, enquanto a média nacional é 5,7. Em 2020, o município recebeu o selo Unicef, e em 2021 foi o primeiro colocado no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, uma iniciativa da comunidade educativa SEDAC, com apoio de instituições como Itaú, Natura e Fundação Roberto Marinho.
Foi referência nacional de políticas públicas para fortalecimento da educação básica pela Unesco, estudado pela Fundação Lemã e premiada pelo Instituto Rio Branco. O nosso caso para ensino tem como personagens principais Altair, que é um novo servidor da Prefeitura Municipal de Oeiras, recém-possado na área de educação, e a sua tia Francisca Inês, que é gestora da Rede Municipal de Ensino com vasta experiência de mais de 20 anos. Altair vai buscar compreender os fatores que levam um município como Oeiras a ter melhores índices educacionais do que outros, que estão em regiões mais desenvolvidas, mais ricas. No enredo, Altair faz visitas às escolas do município de Oeiras, e conversando com as pessoas ao longo das suas visitas, ele vai coletando as opiniões dessas pessoas a respeito do que faz com que os municípios como Oeiras ou qualquer outro município tenham resultados diferentes dos demais em termos de educação básica. Ao longo dessa caminhada, ele coleta algumas impressões das pessoas e vai anotando. Por exemplo, o pessoal do sul do Brasil é um povo muito melhor nutrido, tem mais condições de ter internet, celular bom. O Nordeste não. As pessoas são mais humildes, muito mais gente na escola pública. Será que isso é verdadeiro? E será que isso é o que faz a diferença entre os índices educacionais entre as regiões? A capacidade de investimento nas regiões mais desenvolvidas, regiões sul e sudeste, é muito maior. Lá todas as escolas têm uma infraestrutura melhor, tem computador, internet, laboratórios. Será que isso é verdadeiro? E será que isso influencia, impacta tão definitivamente os resultados no IDEB e outras formas de medir a educação básica no Brasil? No Nordeste, como as condições de vida das pessoas é pior, as pessoas precisam trabalhar mais cedo, e isso com certeza atrapalha muito o aprendizado. Será que no Nordeste as pessoas trabalham mais cedo? Será que aqui existem mais pessoas que trabalham e estudam ao mesmo tempo do que nas outras regiões? E isso influencia diretamente no IDEB? Nas regiões Sul e Sudeste, e até mesmo nos outros estados do Nordeste, os professores ganham muito melhor. Isso afeta a qualidade da nossa educação. Será que ganham mesmo? E será que isso está diretamente relacionado aos índices do IDEB? Então, essas são algumas questões que o Altair vai buscar resolver com base nos dados, nas evidências. Com base nisso, as notas de ensino trazem algumas sugestões de perguntas norteadoras para as discussões dos professores em sala de aula. Como a nota do IDEB se comporta nas diferentes cidades, estados e regiões do Brasil? Existe correlação entre o PIB do município, sua capacidade de investimento e riqueza, e a sua nota no IDEB? Existe relação entre o percentual de alunos no município que trabalham e estudam e a nota do município no IDEB? Existe relação entre a formação adequada do professor para as disciplinas que ministram, se tem licenciatura ou não, e a nota do IDEB? Existe relação entre o índice Fijan de desenvolvimento do município e o IDEB? Qual a importância das estatísticas, dos dados para as políticas públicas? Como recurso principal do nosso caso para ensino, nós trazemos uma coleção de dados de órgãos governamentais e não governamentais que tratam da educação básica e do desenvolvimento dos municípios no Brasil. São dados como do IDEB, do SAEB, além da identificação, índice de rendimento e índice de aprovação dos alunos do 6º ao 9º ano de cada uma das escolas públicas municipais do Brasil. Além de dados do IPEA em relação aos 10% mais ricos e 40% mais pobres e índices de desenvolvimento humano. Alguns desses dados já estão desatualizados, e isso também vai ajudar a trazer para dentro da sala de aula a discussão sobre a importância da atualização constante dos dados estatísticos para a formulação e avaliação de políticas públicas no Brasil. Além disso, a gente tem dados do censo escolar, com índice de regularidade docente, rendimento médio bruto dos professores, horas de aula por dia em cada escola e os microdados do censo escolar completos do ano de 2021. Nós temos o índice Fijan de desenvolvimento do município nas dimensões geral, renda, educação e saúde de cada município do Brasil, o PIB de cada município em 2019 e também a remuneração média dos docentes por município em 2018 e o índice de adequação docente por município em 2021. Esse índice de adequação diz respeito a se o professor tem a formação adequada para ministrar determinadas disciplinas naquela escola ou não. O nosso caso para ensino sugere como ferramentas as linguagens R e Python e traz como sugestões pacotes que ajudam no carregamento, na limpeza, tratamento e análise dos dados que vão ser coletados, além de possibilitar a geração de visualizações de dados que vão permitir contar histórias,
facilitando o uso dos dados na formulação e avaliação de políticas públicas. Com essas ferramentas, os alunos vão poder avançar desde análises simples de correlação e regressão até análises mais avançadas, como modelos de equações estruturais, análise de componentes principais e técnicas de análise envoltórias de dados. Portanto, os objetivos do nosso caso de ensino são promover a discussão sobre a importância dos dados estatísticos para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas no Brasil e no mundo, compreender o papel das instituições como o IPEA, o IBGE e o INEP e suas contribuições para a avaliação das políticas públicas no Brasil, entender como a educação pode se beneficiar de políticas públicas baseadas em dados estatísticos, conhecer as bases de dados públicas mais importantes para a área de educação, compreender o que é análise de dados e a sua importância para as políticas públicas, e conhecer ou aprimorar os conhecimentos sobre técnicas de análise de dados. Além disso, o mais importante é trazer essa consciência de cidadania, de avaliação das políticas públicas e pensar em como que elas são formuladas, com base em que informações elas são formuladas. No nosso caso para ensino, nós trazemos todas as referências relacionadas às conquistas da cidade de Oeiras em relação à sua educação básica. Nas nossas notas para ensino, nós trazemos várias referências relacionadas a técnicas de análise de dados, especialmente voltadas para as linguagens R e Python. Então, esse é o nosso caso para ensino. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Bom, excelente aí, pessoal. Parabéns aí pelo material. Vou seguir a mesma linha. Se alguém quiser comentar, por gentileza, fique à vontade. Eu gostaria, sim, de fazer alguns comentários. Eu vi que você usa algumas palavras em inglês, então pediria para dar uma revisão assim nelas, mas também colocar a palavra em português em algum momento no texto, para poder facilitar o entendimento. Aí uma particularidade minha, eu acho, mas score eu não colocaria, eu colocaria pontuação do debatedor, pontuação do debate aqui, né, substituiria o score que está aqui, mas é uma opinião minha, tá? Nessa questão do processo avaliativo, eu me acharia interessante você colocar todos os números, né? Então, assim, se 0 é insatisfatório, o que seria o 1, o que seria o 2, o 3 e o 4 também, né? O 5 está identificado como muito satisfatório. Então, para facilitar a escolha da nota. E nas questões, as questões 3, 4 e 5, achei elas muito longas e confusas, porque são várias perguntas na mesma questão. Então, não sei se aqui seria, caso você revisar, para ajustar melhor essas perguntas, ou colocar, por exemplo, assim, com base nos dados do IDEP, ou até colocar alguns quadros aqui para facilitar o entendimento e melhorar a discussão e onde você quer chegar. Tá? Essas seriam as minhas contribuições. Beleza. Obrigado, Ian. Rômulo, só me passa um overview. Cara, como é que é o perfil dos autores desse caso aí? Só para eu entender uma questão de posicionamento. Nós somos mestrandos do Programa de Gestão Pública da Universidade Federal do Piauí, né? Nós, os 3 primeiros, eu, Franciscleia e Paulo Henrique, somos servidores do Instituto Federal do Piauí. Nós trabalhamos no setor de educação, e o professor Tiago, ele é professor da UESP, mestre e doutor em administração pela UFPB, e ele trabalha ele é muito, digamos assim, focado no ensino dele na parte de ciência de dados, né? Ele tem desenvolvido esses trabalhos também em casos de ensino voltados para ciências de dados, né? Não, eu entendi. Eu acho que eu entendi. A grande questão aí, antes de entrar aqui nos meus comentários específicos, eu acho que o caso é muito legal, tá? Acho que o caso é muito bacana. Tem aí alguns ajustes, talvez alguns aprimoramentos que daria para ser feito, mas eu acho que o caso tem muita
muito potencial aí de publicação, sobretudo porque existem poucos casos preocupados em discutir gestão pública no país. Então, assim, tem uma demanda muito grande por casos dessa área de discussão de gestão pública, né, de educação e tudo mais. Então é muito bacana, de fato, o trabalho que vocês fizeram. Um ponto de reflexão que eu deixo, tá? E aí talvez esse seja o principal ponto que vocês têm que pensar, é que, por vezes, eu penso que talvez vocês tenham 2 casos em um, tá? Porque uma das grandes críticas que eu já tenho alguns casos publicados, né? E uma das grandes críticas que eu recebi algumas vezes é justamente que, olha, o seu caso está muito abrangente, ele está querendo discutir muita coisa, né, se preocupar com muita coisa, mas no final ele acaba sendo superficial em tudo, né, porque você não consegue dar um nível de aprofundamento e tudo mais. Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha um caso de gestão pública, né, e a gente tem um caso de ciências de dados, né, e aí quando a gente estiver falando casos de ciências de dados, eu até entendo que seja a mão do orientador aí, né, puxando um pouco a brasa para a sardinha dele, a gente tem que ter muita atenção justamente com a questão da disponibilização das bases de dados, né? Então, assim, você cita diversas bases ali e tudo mais, só que, por exemplo, se você quiser publicar esse caso, você tem que disponibilizar as bases junto, né? Você tem que disponibilizar as tabelas, os Excels e tudo mais, junto do caso, como material em anexo, para que o instrutor possa baixar aquelas tabelas e disponibilizar as tabelas à turma, né? Assim, em termos... Desculpa. Não, Só para ver, essa questão das tabelas, a gente fez assim, a gente já tem elas, e elas estão disponibilizadas no GitHub, né? Então, uma parte do trabalho nessa casa de ensino seria exatamente o carregamento desses dados. Na verdade, os alunos não vão atrás desses dados em cada banco de dados. Eles já estão selecionados e eles estão organizados de tal forma que algumas ações relacionadas à ciência de dados precisam ser tomadas, por exemplo, com relação ao nome das variáveis, né? Ao tratamento de alguns dados que estão ausentes, né? Os missing data, que mais? Em relação à transformação de alguns dados em fatores para uso no R, né? Coisas do tipo. Eu entendo, só que eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. A questão da atualidade dos dados em si, por princípio pedagógico, eu acho que talvez não seja nem o maior problema, né? Na verdade, a gente está querendo ensinar o ferramental, o cara fazer, se o dado está de 1, 2, 3 anos, 5 anos atrás, né? 10 anos atrás, que seja. Eu acho que o legal do método do caso é isso, né? Existem casos que permanecem atuais, mesmo transcorrido diversos anos, né? Tem um professor, Vitor Almeida, lá do COPIAD, que é um expoente hoje, né, no método do caso nível Brasil, com treinamentos em Harvard e tudo mais, a primeira aula dele, ele usava um caso da Hammer de 1981, justamente para mostrar isso, olha, o caso permanece atual mesmo 40 e tantos anos depois. Tá? Só que eu acho que ainda insisto nesse ponto, que eu acho que você tem 2 casos, tá? Você tem um caso para discussão de gestão pública e você tem um caso para discussão e questão de análise de dados, tá? Então, vocês têm que ver como é que vocês vão se posicionar, né? Se vocês quiserem, talvez, tentar pegar os 2, talvez corra o risco aí de ficar no meio do muro, até porque são públicos muito diferentes, né? São aplicações muito diferentes. Uma coisa a gente está fazendo uma discussão ali mais na parte de ciências sociais, né, de questão de políticas públicas e tudo mais, outra coisa a gente está, fazendo programação, né, mexendo, então, assim, não é nem a minha área, já fiz cursos em R e tudo mais, mas eu sei que é um horizonte muito distante, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é uma discussão estratégica entre o grupo, né, aonde que a gente vai se posicionar, de que forma é interessante para nós nos posicionarmos, e aí ajustar o caso a partir disso, tá? Deixei alguns comentários para você. Eu acho que talvez por conta dessa crise de identidade, talvez, vamos chamar assim, eu acho que logo na introdução falta, digamos, você deixar mais claro, beleza, mas qual que é o dilema do caso? O que você está propondo a ensinar, o que você está propondo a refletir. Eu acho que quando vocês conseguirem resolver essa questão, acho que vocês vão conseguir se posicionar melhor logo no início do trabalho.
O título do segundo tópico também, eu gostaria de ver ele um pouco mais conectado com, de fato, o que está sendo discutido no tópico, né? Alguma coisa no sentido educação no município de Oeiras, no Piauí, né? Eu acho que talvez tenha uma desconexão. A gente lê o título, pensa que vai ser discutido uma coisa, começa a ser discutido daquela forma, mas depois dá-se um outro direcionamento, e aí eu fiquei nessa dúvida, sobretudo porque, a partir do parágrafo 7º do segundo tópico, né, parece que tem uma mudança abrupta na temática da discussão. Aí eu fiquei na dúvida, né, o texto está corrido, mas de um parágrafo para o outro você passa a discutir coisas completamente diferentes. E aí eu fico imaginando se não valeria a pena, né, uma reorganização desse texto, no sentido até mesmo, quem sabe, incluir parte dessa discussão. A minha ideia foi o seguinte: trazer um pouco da parte dessa discussão, que está um pouco desconectada e perdida ali na segunda parte, justamente para a introdução, né? Porque eu acho que a sua introdução ficou muito sucinta, né? A sua introdução, ela poderia vir um pouco mais robusta, né? A sua introdução, basicamente, se eu não me engano, foi basicamente para apresentar ali quem são os protagonistas, né? Mas tem que ir um pouco além, né? Tem que se debruçar e falar um pouco ali da questão dos dilemas, sobretudo, né? Então, faltou essa parte. Deixa eu ver aqui. A questão das figuras, tá? Geralmente o que a gente vê são as figuras utilizadas sempre ao final do texto, né? Então, você faz a referência da figura no meio do texto, conforme figura anexo 1, e aí lá no final o cara consegue ver todas essas figuras, porque, assim, isso é um formato que geralmente eu vejo que é solicitado pelas revistas, mas você tem o risco também de você como é que eu posso dizer, perder um pouco da atenção daquele leitor, né? O cara está lendo o texto ali, está vendo um raciocínio, um encadeamento lógico, e puf, vem uma figura ali com um monte de informação, figuras super bacanas, diga-se por sinal, muito bem colocadas, e aí a pessoa fica ali alguns minutos ali olhando a figura, e aí quando ela continua, mas o que estava sendo falado mesmo? Então, esse é um ponto aí para vocês avaliarem. Né? Eu acho que os diálogos são muito positivos, né? No caso de vocês, eu gosto bastante de casos com diálogo, só que, como eu disse, eu acho que tem um problema ali de introdução que tem que ser resolvido, e a introdução ela precisa estar sempre conectada com o encerramento, né? No sentido, eu introduzo lá quem são os protagonistas, qual é o meu dilema, e lá no final eu volto nesse dilema, né? Então, um comentário que eu já deixei aí também para os demais casos, porque da forma que está, parece que está um final súbito, né? Um final meio súbito, assim, você vai falando e, puf, acabou o caso, aí você fica assim, mas cadê? A gente acabou ficando um pouco assim, digamos assim, asfixiado com o espaço que nos foi dado, assim, pelo professor na hora da elaboração. Ele falou, olha, você tem esse limite, então, aí acabou que a gente ficou meio... Esse limite, vale a pena pensar em limite quando a gente tem uma estratégia de publicação, né? Então, assim, qual que é a estratégia de publicação de vocês? Vocês estão olhando para qual revista? Então, realmente, esse limite tem que ser obedecido, tá? Mas a gente tem que ter isso claro, que limite é esse. A nota de ensino, tá? Você coloca ali no início das notas de ensino o que eu entendo ser como objetivos de ensino, público-alvo, fonte de informação, tudo junto, né? Ali nos primeiros parágrafos, você vai falando, quando eu vi, botou tudo aqui. Então, assim, eu realmente recomendo uma separação, né? Criar tópicos, objetivos de ensino, público-alvo, fonte de informação, E aí, nesse sentido, tem aquela questão da crise de identidade que eu te falei, né? A partir do momento que vocês resolverem essa crise de identidade, vocês vão precisar ajustar, sobretudo, os objetivos de ensino e o público-alvo de vocês, tá? Então, assim, um outro ponto, a premissa da discussão do método do caso é justamente uma discussão em 2 etapas, né? Uma discussão primeiro, tem aquela questão da discussão em pequenos grupos, depois tem uma discussão em plenária. Pelo que eu anotei aqui, se eu não me engano, não sei se vocês estão contemplando essa primeira parte, tá? Então, para vocês avaliarem, tá? Foi aqui. Vocês sugerem a aplicação individual do caso na primeira parte. Olha, eu nunca vi isso, tá? O que a gente tem é preparação individual
discussão em pequenos grupos e discussão em plenária, né? Assim, aplicação individual como se fosse, assim, um momento de autorreflexão individual de cada um dos alunos, para mim, não faz muito sentido. Talvez faça sentido se você tiver numa premissa de ciência de dados. O cara vai ali com seu computadorzinho, papapá, programar. Ainda assim, eu incentivo que isso fosse feito de forma colaborativa, tá? Talvez em dois, né? Não sei, mas se vocês quiserem dar o encaminhamento do caso para esse caminho, né? Eu entendo que tem um professor com esse background aí junto, né? Então, para vocês avaliarem. Além disso, né, o caso ele foi pensado por uma sessão de quanto tempo? A gente está falando, esse caso vai ser discutido em quanto tempo? Em 1 hora, em 2 horas, em 4 horas, né? Então, isso tem que estar bem expresso ali. Da mesma forma, esse tempo está dividido de qual forma? Né? Apresentação do caso, quantos minutos? Discussão em pequenos grupos, quantos minutos? Discussão em plenária, quantos minutos? Encerramento, quantos minutos? Que são, assim, a estrutura básica que a gente costuma ver, tá? E aí, mais uma vez, se tiver dúvida, eu recomendo dar uma olhada nessas revistas aí que já publicam casos e ver como é que as notas desses casos foram publicados lá, estão estruturados. Os objetivos, tá? Quando a gente fala objetivo, eu sempre gosto de terminar um objetivo de ensino da seguinte forma. Beleza, falei aquilo tudo ali, mas ao final da discussão do caso, esse caso prepara os alunos para quê? Saída da discussão desse caso, o que esses alunos vão ser capazes de fazer? Eles vão ser capazes de refletir sobre o quê? Né? E aí pontuar ali, talvez, até três, né, questões, como eu disse, começar a pontuar muita coisa. Eu vi que na apresentação você pontuou várias coisas, né? Então, eu acho que está muito abrangente ainda, tá? Da mesma forma, eu não vi a separação entre perguntas de discussão em pequenos grupos, discussão em plenária, é o mesmo comentário que eu deixei para os demais, e no seu eu ainda vou adiante, tá, Romulo? Por quê? Um dos preceitos do método do caso é justamente aquela questão do método, de propiciar o método indutivo, né? Que os conceitos, eles emerjam a partir da audiência, né? Da forma que você coloca suas perguntas, quando você fala, a maioria delas está estruturada da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado: existe correlação entre tal coisa e tal coisa? Existe correlação entre tal coisa e tal coisa? Quer dizer, você já dá um direcionamento muito, muito forte daquilo que você quer. Aí você acaba se afastando dessa questão do método indutivo, né? Que, assim, não é uma regra, mas foi a forma como o método do caso ele foi pensado, ele foi desenhado. Então, reflita sobre a possibilidade de você deixar, talvez, essas perguntas um pouco mais abertas, tá? E não direcionar tanto essa discussão. Da mesma forma, né, a análise da literatura do caso, ela sempre deve estar relacionada com a pergunta de discussão, né, no sentido que ela precisaria ali simular uma aula real. Alguns casos que eu estou vendo, acho que o seu é essa situação, que você coloca ali todas as perguntas e, puf, depois, no final, você analisa toda a literatura. Então, assim, fica desconectado e isso acaba dificultando um pouco até mesmo o papel do instrutor em sala, tá? Eu acho que, comentários finais, né? Eu acho que o caso é muito interessante, né? Eu acho que é um caso muito legal para a parte de gestão pública, né? Até porque meu background não é ciência de dados, né? Mas eu acho que tem um amadurecimento aí a ser feito, né? De repente, vocês pensarem em 2 versões, uma versão para a revista que foque nessa questão da gestão pública e uma versão interna de vocês para aplicação, né, nessa disciplina de ciência de dados. De repente, é uma estratégia que faz sentido, tá? E vocês precisarem, à tua disposição aí para contribuir também. Se você não quer ser um autor com a gente, não? É só me convidar. É só me convidar, eu estou super aberto, tá bom? Qualquer um aí que quiser me convidar, eu estou à disposição. Vamos então, a gente tem 20 minutinhos ainda, vamos para o último, tá bom? Pode ser? O último, na verdade, é um caso de uma aluna minha, que não pôde estar presente, mas, enfim, vou mostrar aqui para vocês o trabalho que ela fez. Sofia Dias,
eu sou aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora do caso da Uber Eats ao Corner Shop, o reposicionamento da Uber no mercado brasileiro, junto com o professor Eduardo Russo, da UFRJ também. O caso, ele analisa o encerramento da opção Uber Eats no Brasil e a introdução da opção Corner Shop, que é um delivery de compras de mercado. E muito essa saída da Uber Eats no Brasil se deve ao market share quase que completamente dominado pela concorrência, que no caso a plataforma é a iFood, e é uma plataforma que se estabeleceu no Brasil com a vantagem de pioneira. O iFood chegou no Brasil em 2011 e a Uber Eats só em 2016. E também essa saída tem a ver com os movimentos sociais e as paralisações dos entregadores de aplicativo, que cresceram muito durante a pandemia da Covid-19, numa grande paralisação que ficou conhecida como o break dos apps, e que teve como consequência a implementação de novas leis no Brasil que afetam o modus operandi mesmo da Uber Eats. E assim, muito embora tenha havido um crescimento no setor de delivery de comida durante a pandemia 19, e a própria Uber Eats tenha crescido muito nesse período, os desafios ao funcionamento pesaram muito mais e levaram a protagonista do nosso caso, que é a diretora-geral da Uber Eats, a Silva Pena, a optar pelo encerramento das atividades. Por outro lado, essa mesma situação da Covid-19 fez-se abrir os olhos para um novo setor de delivery, que é o de compras de mercado, e que não vinha sendo muito explorado antes, da pandemia. E aí o dilema da nossa protagonista foi como fazer a Corner Shop prosperar em um segmento paralelo ao qual a Uber Eats já tinha fracassado. Os objetivos de ensino, então, refletir sobre as mudanças operacionais e estratégicas ocorridas entre o final de 2021 e o início de 2022, que levaram a empresa a substituir a opção Eats pela opção Corner Shop. Analisar as questões mercadológicas, políticas e legais que influenciam as decisões dos executivos e mudam o rumo de companhias multinacionais. E ao final do caso, ao final das discussões, a gente espera ainda que os alunos sejam capazes de observar alguns fatores críticos de sucesso para as empresas que operam em ambientes de alta competitividade, identificar as principais forças do ambiente competitivo que afetam as empresas e formular alternativas estratégicas capazes de mitigar ou otimizar forças ambientais positivas e negativas. O público-alvo, O caso ele é recomendado para alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de administração de empresas e marketing. A sua aplicação é recomendada para disciplinas de estratégia organizacional, marketing estratégico e análise e posicionamento de marcas. E também para pessoas que queiram tratar temas como análise ambiental interna e externa, inovação e estratégias adaptativas de modelos de negócio. Então, tem as nossas fontes de informação. A coleta de informação aconteceu primordialmente por meio de fontes de dados secundárias, como artigos científicos e material jornalístico, mas também por relatórios produzidos pela própria Uber Eats, que foram relatórios de desempenho, mas também a linha do tempo da história da Uber e relatórios sobre a nova estratégia de delivery que eles têm no Brasil. O plano de aula sugerido é com base numa aula de 2 horas, em que espera-se que os estudantes tenham tido uma preparação prévia e tem a seguinte proposta: o início da aula com divisão da classe em pequenos grupos de 5 estudantes, em 5 minutos, uma discussão em pequenos grupos de 40 minutos, uma apresentação do caso pelo instrutor de 10 minutos, uma discussão em geral com 60 minutos e um fechamento de 5 minutos. As questões para discussão em grupo são as seguintes: quais as principais variáveis ambientais externas que afetam o negócio da Uber Eats no Brasil? Como a Uber poderia ter trabalhado suas forças e fraquezas de forma a maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças apresentadas pelo mercado de delivery brasileiro? O encerramento da operação da opção Eats em um dos momentos mais prósperos do mercado de delivery não aparenta seguir na contramão frente à postura apresentada pelos seus concorrentes?
E pondo-se no lugar da diretora-geral da Uber Brasil, Silva Pena, o que você acredita que deveria ser feito para a Corner Shop dar certo em um segmento paralelo ao qual a Uber Eats já fracassou? E aí a gente parte para a discussão. A primeira discussão é como fazer a Corner Shop prosperar em um segmento paralelo ao qual a Uber tinha fracassado, e nessa discussão a gente propõe uma metodologia de análise dos desafios, levando em consideração as variáveis que afetam o funcionamento da plataforma da Corner Shop no Brasil. E depois a gente avança essa discussão, analisando opções que os alunos, se colocando no lugar da protagonista, poderiam propor para cada um desses desafios e quais as implicações dessas propostas. Ao final, nós também deixamos disponíveis as referências do caso. E é isso, espero que vocês gostem do caso. Bom, pessoal, na verdade esse caso foi escrito pela Sofia, que é uma orientanda minha. A Sofia é aluna de graduação ainda, né, da FRJ, mas desenvolveu um trabalho bem bacana sob a minha supervisão, obviamente. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, mas eu aguardo os comentários de vocês aí para eu poder passar para ela depois. Tá, vou começar então. Gostei do caso, né? É um caso bem interessante, porque nem sempre o mercado está bom e as empresas se dão bem, né? Então, a primeira reflexão já é boa. Eu tinha ficado um pouco em dúvida aqui nessa questão se os fatos eram reais ou fictícios, por causa onde ela fala que aqui são narrados, são fictícios e não necessariamente representam a opinião ou ponto de vista oficial. Mas acho que ela poderia explicar um pouquinho melhor aqui essas fontes de informação no caso, porque ela pegou relatórios internos e tal, acho que detalhar um pouco mais isso. Um ponto importante que eu achei que ela poderia trazer aqui para a discussão, como uma questão, seria o olhar interno, né? Porque o olhar para a operação. Ela cita a norma que fez com que a Uber Eats desistisse mesmo das operações, né? Que foi com a aprovação de uma legislação exigindo direitos a mais aí para os operadores. Então, acho que poderia ter uma discussão bem assim voltada às questões de operação. Então, seja assim, isso foi visto quando esse risco foi previsto, por exemplo, eu, como sou engenheira de segurança do trabalho, já tenho uma noção maior da legislação brasileira, né? A legislação brasileira ela é bem rigorosa em relação à operação quando a gente lida com pessoas. Quando você lida com pessoas que dirigem moto, você já tem um risco maior associado. Então, assim, eu não sei como que foi esse estudo inicial da Uber Eats, não sei se ela tem essa informação, desse estudo inicial sobre esse risco da operação e para depois tomar essa decisão. Esse olhar interno acho que poderia ser e poderia ter uma questão, porque tem uma questão aqui, quais as principais variáveis ambientais externas, poderia ter uma das principais variáveis ambientais internas também para a discussão, para melhorar a discussão. Né? Beleza. Mais alguém? Algum comentário? Não? Eu vou comentar aqui e, ao mesmo tempo, transitar em um ponto que eu acho que é importante para a gente. Quando a gente vai escrever um caso de ensino, né, um caso de ensino, basicamente, ele se divide de duas formas. Né? Um caso real, né, que são justamente dilemas vividos por empresas reais, onde você vai lá dentro da empresa, entrevista a pessoa, entende o que está acontecendo naquele ambiente, escreve aquela história, né? E aí você utiliza o nome da pessoa, às vezes você dá uma maquiada no nome da pessoa, às vezes dá uma maquiada no nome da empresa, mas ainda assim é um caso real. E existe o que a gente chama de armchair cases, né? Que são casos de prateleira, né? Que são casos, na verdade, fictícios, mas que são, da mesma forma, interessantes para tratarem conceitos, né? Nesse caso aí de estratégias com as respectivas turmas.
né? Esse caso foi um caso inteiramente feito a partir de fontes de dados secundárias, né? Então, assim, esses acontecimentos, na verdade, eles ocorreram. A gente sabe que a Uber saiu, né, o Uber Eats saiu do mercado brasileiro, a gente sabe que teve essa questão do marco regulatório e tudo mais, mas assim, a gente acabou não pegando a perspectiva interna da empresa, então foi um caso só com fontes secundárias, e, na verdade, existem vantagens e desvantagens de se fazer isso, né? A principal vantagem é, primeiro, porque você não precisa de autorização para publicação do caso, né? Um grande entrave aí que autores de casos acabam se deparando é justamente que, às vezes, eles vão lá para dentro da empresa, fazem a pesquisa, né, constroem todo aquele material, dedicam horas e horas e horas ali a fio, e aí você mostra o resultado final da empresa, e assim, às vezes o caso não é um caso, né, como qualquer material científico, né, não deveria ser um caso tendencioso, não deveria ser um caso, né, um certo ou errado ali, né, mas sim uma crítica, talvez, às vezes essas empresas, elas não gostam, porque às vezes tem algumas críticas às decisões, né, que foram tomadas essas empresas, ou por vezes tem questões muito estratégicas que estão abertas ali, ficariam disponíveis, né, ao público externo. Então, essas empresas acabam ficando um pouco desconfortáveis, digamos assim, na assinatura dessa autorização, e aí você tem todo aquele esforço e o seu caso é engavetado, né? Esse é um grande problema. A vantagem de fazer um caso com informações secundárias é que as informações estão todas disponíveis na mídia, né? Essas informações, elas já foram publicadas, né? Essas informações são públicas, então você não precisa de autorização da empresa para publicar, mas ao mesmo tempo você perde muito isso, Ana, que você falou, que é justamente dessa visão interna, né? De fato, como é que foi dada esse processo decisório? Como é que essas informações, essas decisões, elas foram feitas, né? Então, realmente é um gap que fica no trabalho, com certeza, eu concordo com você, é uma fraqueza, né, do trabalho, e a gente tem que pensar sobre isso, né? Mas obrigado aí pelos seus comentários, eu vou anotar aqui e vou passar para ela. Tá bom. Mas esse olhar interno, porque eu achei que chamou bastante atenção no relato do texto, essa legislação e a decisão já nessa data também da legislação, né, do encerramento. Então, acredito que isso tenha influenciado e provavelmente é custo da operação mesmo, né? Então, eu acho legal essa discussão do custo da operação, essa questão da problematização ser discutida ali no final, né? Com certeza. Na verdade, existe um gap, né, e aí fica de dica para todo mundo também. Quando a gente manda um trabalho para um congresso, né, qual é o principal objetivo do congresso? É justamente a gente fala que a gente vai levar o nosso cachorrinho para passear, né? É justamente tentar um work in progress, né, que a gente está tentando aprimorar um objetivo, geralmente, de publicação, né? E aí, quando a gente manda para o congresso, tem dois objetivos, tem duas possibilidades: mandar só o resumo ou mandar o trabalho completo. O que isso implica? Se eu mando só o resumo, né, eu consigo apresentar aquele trabalho naquele congresso, consigo melhorar aquele trabalho a partir do feedback que eu recebo, tanto dos avaliadores quanto também da sessão, e eu consigo submeter aquele mesmo trabalho para uma revista depois, né? Se eu mando o trabalho completo, ele já é publicado, né, se ele é aceito no congresso, ele já é publicado nos anais, né? E assim, dificilmente eu consigo, né, mandar para uma revista aquele mesmo trabalho, só se eu fizer alterações significativas, né? Então, mas ao mesmo tempo, muitos congressos têm regime de fast track, né? Então, eu meio que concorro ali, também a uma publicação. Então, assim, não existe escolha ótima, né? É uma avaliação aí que vocês têm que fazer quando vocês estiverem submetendo seus artigos e seus casos para os congressos. Nesse caso da Sofia, a gente acabou optando por submeter somente o resumo, tá? Porque a gente recebeu aquela primeira rodada de feedback, né, dos avaliadores por escrito do congresso, a gente aprimorou esse caso, né? Então já existe uma versão um pouco mais madura desse caso, e a gente acabou submetendo para a revista, e hoje está em avaliação no estágio já avançado até mesmo da revista, né? Então, mas eu tomei aqui nota, né? E aí eles retornando para a gente, tendo essa oportunidade de ajuste, é um ponto que eu vou conversar com ela, né? Então, assim, essa foi a nossa estratégia, digamos assim,
né, de publicação, e aí fica até mesmo de sugestão futura para vocês, tá? Ou você também considera para novas notas, né? Para o mesmo texto, mas fazer uma outra análise no final, né? Fazer um outro documento também, pode ser, né? Exato. Você faz algumas alterações ali substanciais, né? E aí você consegue, de fato, não correr ali no risco que a gente chama risco de autoplágio, né? E ter esse artigo indeferido por alguma revista. Deixa eu ver aqui, pessoal, vou tentar mandar para vocês o arquivo. Calma aí. Ação Congressos, CNAD, são dois. Tem que fechar o arquivo. Peraí, vou fechar o arquivo e eu consigo mandar para vocês. Está acusando o problema aqui. Foi. Acabei de compartilhar, então, por escrito, os comentários, alguns dos comentários que eu deixei aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da sessão. Ana, obrigado aí pela sua contribuição também, foi providencial. Coloca para mim, copia e cola ali a sessão do networking, se o pessoal quiser continuar discutindo, né? Vou copiar, copiei o primeiro link, é referente à avaliação da sessão, muito importante vocês avaliarem a sessão, esses feedbacks aqui, e também a sala de networking, tá? Se vocês quiserem continuar essa conversa, eu vou estar à disposição lá por mais alguns minutos também, tá? Estou aberto aí a continuar contribuindo aí com o trabalho de vocês, tá bom? E é isso, queria agradecer aí pela oportunidade, tá, de ter sido mediador aqui da sessão, agradecer em nome do CMAD a submissão do trabalho de vocês, e agradecer também em nome da professora Flávia Freitas, que é líder de tema, né, uma ex-colega lá do COPEAD, apaixonada pelo método do caso, assim como eu, e a gente já está na estrada aí há algum tempo, né, e vocês são a nova geração, digamos aí, do método. Eu gosto bastante de escrever materiais como esse, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa na UFRJ dedicado só à produção de casos de ensino, né? Então, vocês precisarem, contem comigo. No artigo que eu disponibilizei, tem as minhas redes sociais, tá? Tem lá o meu LinkedIn, tem lá o meu ResearchGate, tem lá o meu Lattes, vocês conseguem se atualizar também das pesquisas que eu estou desenvolvendo. Vai ser um prazer enorme para mim conectar com vocês por lá, tá bom? E o que precisarem, eu sigo à disposição. Gostaria de agradecer também a oportunidade aqui de debater os casos de ensino. Eu tenho um que eu fiz, mas ainda não coloquei em nenhum congresso. Acho que eu vou animar agora de colocá-lo para rodar, né? Então, agora é isso. Então, a gente pode ir para a sessão de networking, né? E, por favor, gente, não esqueça de avaliar. Perfeito, Ana. Obrigado, então, pessoal. Estou indo lá para a sessão de networking. Se alguém quiser encontrar comigo por lá, vai ser um prazer bater papo com vocês, tá bom? Obrigado, professor. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Boa sexta e bom final de semana para vocês. Realmente. Até mais. A gente avalia aqui primeiro, depois a gente entra para avaliar, né? Oi? Depois a gente entra para avaliar melhor e para a sessão de network agora. Acho que sim, estou entrando lá.